A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, estamos aqui para a nossa primeira aula, pré-aula, na verdade, desta vez com o primeiro trimestre de 2020. Queremos glorificar a Deus pela oportunidade que tivemos de estarmos em um belo ano de 2019, de muita bênção, de muita paz, em que Deus grandemente tem nos abençoado. Espero que você que esteja aqui conosco seja um amante da escola dominical, porque a escola dominical ela tem sido uma bênção na vida de muita gente, formando obreiros, e ela é a maior escola evangélica do mundo, sem dúvida, a escola bíblica dominical. Na lição que nós vamos estudar no primeiro trimestre de 2020, ela é a lição para adultos da classe da CPAD, do currículo da CPAD, as lições bíblicas que você vê aí na imagem. Ela também possui um livro apoio, e elas são escritas, tanto a revista quanto o livro, são escritas pelo pastor Claudionor de Andrade, um dos maiores nomes na teologia pentecostal do nosso querido Brasil. O título principal das nossas lições bíblicas, ou da nossa revista de lições bíblicas do primeiro trimestre de 2020, é exatamente a raça humana, sobre a raça humana, que vem trazendo, na verdade, neste caso, antropologia. A raça humana, origem, queda e redenção. Não vemos apenas como antropologia, porque quando fala de redenção é soteriologia. Então nós temos a antropologia e soteriologia. Isso porque tanto a soteriologia quanto a antropologia elas são obrigatoriamente necessárias de andarem juntas, pelo fato de que são duas matérias que tratam também sobre o homem. Uma sobre a sua natureza, a sua origem, a sua queda, sobre a sua composição em si, como ser feito do pó da terra, receber o Espírito, ter alma, enfim, mas também a outra porque fala sobre salvação. Também fala do homem porque refere-se à salvação, evidentemente que é a salvação do homem por Jesus Cristo, nosso Senhor. O presente trabalho que nós temos aqui vem então falando sobre antropologia e soteriologia. São 3 meses em que toda semana será em nosso canal aqui no YouTube liberado uma aula, uma pré-aula. Esta aula será liberada sempre no início das semanas, para que você possa estar acompanhando e apresentando, principalmente o nobre professor, apresentando a sua turma na escola dominical, a sua classe de sua igreja, um conteúdo que possa ser bastante útil para o conhecimento, o crescimento espiritual da igreja do Senhor, onde você assim congrega, onde você está lecionando. As lições são 13, evidentemente, são 13 lições, e nós temos o seguinte tema das nossas lições. Lição 1, Adão, o primeiro homem. Lição 2, a criação de Eva, a primeira mulher. Lição 3, a natureza do ser humano. Lição 4, os atributos do ser humano. Lição 5, a unidade da raça humana. Lição 6, a sexualidade humana. Lição 7, a queda do ser humano. Lição 8, o início da civilização humana. Lição 9, o primeiro projeto de globalismo. Lição 10, só o Evangelho muda a cultura humana. Lição 11, o homem do pecado. Lição 12, Jesus, o homem perfeito. Lição 13, o novo homem em Jesus Cristo. Este é o sumário das nossas lições pela editora CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Aqui no YouTube você tem muitos irmãos que fazem um trabalho bastante excelente, bastante eficaz, de preparar aulas de escola dominical, como é o caso que nós estamos fazendo aqui. Portanto, nós não temos a pretensão de sermos alguém que apenas ler a revista, mas sim de sermos alguém que vai trazer um conteúdo adicional numa matéria tão importante, que é a chamada de
antropologia. A antropologia é a ciência que estuda a natureza, origem do ser humano. Porque esta pergunta persegue o ser humano. De onde eu vim e para onde vou? Nós trabalhamos então nesta lição com a antropologia falando sobre a natureza, a origem do homem, mas num viés teológico bíblico, não como ciência humana, porque existe a antropologia também no campo das ciências humanas. Como ciências humanas, a antropologia ela vem também estudando o homem, porém, num sentido mais secular científico. Vem falando sobre também a sua natureza, os aspectos da sua natureza, mas no sentido psicossomático. Vem falando também do seu comportamento no meio social e etc. Mas não vem falando num sentido bíblico. Nossa visão, portanto, é com a antropologia bíblica, falar sobre as escrituras sagradas a partir aqui neste trimestre que nós vamos estar estudando. Acompanhe comigo na sua lição. Nós temos a lição de número 1, Adão, o primeiro homem. Por ser uma lição introdutória, nós não vamos nos prolongar tanto, porque é uma introdução a uma das mais importantes matérias da teologia sistemática. A teologia sistemática é um dos campos necessários de estudo a respeito das doutrinas fundamentais da fé cristã. A teologia sistemática ela vem trabalhando com o conhecimento de doutrinas. Ela sistematiza a teologia doutrinariamente. A teologia sistemática é um dos campos mais importantes e é obrigatório para o leitor, seja pregador, seja obreiro ou principalmente pastor. Então é necessário que você faça uso de teologia sistemática. Aqui no nosso canal nós temos apresentado muitos livros de teologia sistemáticas e de bíblias de estudo voltadas para o campo doutrinário. Dê uma olhada, pesquise, conheça e que você possa então ter assim um certo preparo para o desempenho ministerial que te foi confiado. Adão, o primeiro homem, é a nossa lição. O nosso texto áureo está em Gênesis 1, 26, texto base para a criação humana. E disse Deus: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre toda a terra. Temos 2 grifos para o texto, pois foi necessário deixar apenas o que era importante ao tema. Verdade prática da nossa lição. O homem não é um mero detalhe no universo. O ser humano é a obra-prima de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Ainda temos nas nossas lições a chamada leitura diária. A nossa leitura diária serve, como o nome diz, para que você faça uma leitura diariamente sobre os temas da lição, abordando tópicos importantes da lição que você vai estar estudando. Peço desculpa pela qualidade do áudio, se não ficar a mais preferível, também a qualidade da imagem, se não ficar a mais preferível. Nós estamos ainda fazendo um vídeo teste, tá ok? Num estúdio virtual, e eu preciso que você possa nos auxiliar, nos dando dicas se ficou legal, o que gostaria que mudasse, e a gente vai acatar as opiniões que considerarmos relevantes para o nosso trabalho. A leitura diária, como estávamos dizendo, é necessário, pois é uma ferramenta de preparação para o estudo da lição. Então é necessário, é obrigatório você estudar, pois são os textos base da doutrina ou do discurso que será feito durante o estudo na sua classe de escola dominical, que é o que nós pretendemos estar aqui te ajudando. Leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis 2, Gênesis capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 8. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito.
E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Criar e fazer. Destaque essas duas palavras aí no texto sagrado. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Essa é a nossa leitura bíblica em classe, e por isso deve ser lida apenas na classe, durante a sua aula. Essa leitura bíblica é o texto base para o nosso trabalho de estudo da presente matéria, do presente tema. Objetivos. Nós temos alguns objetivos com a nossa lição. Nós temos o objetivo geral, que é expor o ser humano, que é a coroa da criação de Deus. Nós precisamos conscientizar o leitor, o aluno, de que o ser humano é apresentado na Bíblia como a coroa da criação. Aquilo que é de mais precioso aos olhos de Deus na criação é o ser humano. Isso não dá ao ser humano uma importância que ele possa ter jactância quanto à sua importância. Isso dá ao ser humano a capacidade de compreender de que ele é exclusivamente dependente de Deus, mas ele é importante sim aos olhos de Deus, que tanto amou, que deu seu Filho unigênito para resgatá-lo de volta, reuni-lo a Cristo, a Deus o Pai. Cada tópico da nossa lição também possui objetivos específicos. O primeiro tópico tem o objetivo de apresentar os conceitos e os objetivos da doutrina bíblica do homem. O segundo tópico, de descrever a criação dos céus e da terra. O terceiro, de mostrar a criação de Adão, o primeiro ser humano. O quarto, de conscientizar a classe acerca da missão e da tarefa do homem. Estes são os objetivos dos nossos tópicos, tendo como objetivo geral demonstrar que o homem é sim a coroa da criação de Deus. Então nós precisamos apresentar, descrever, mostrar e conscientizar. O ponto central da nossa lição é: o ser humano é a coroa da criação de Deus. Introdução. O tema deste trimestre é a doutrina bíblica do homem. Com a ajuda de Deus estudaremos o que a Bíblia Sagrada ensina a respeito do ser humano, a obra-prima da criação divina. Entre outros assuntos, enfocaremos a criação de Adão e Eva, a triste realidade do pecado, a experiência dos nossos pais fora do Éden e a nossa própria redenção. E por fim mostraremos a glorificação eterna dos que receberam a Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Nós temos nesta lição uma introdução ao tema, mas aqui já estamos sendo introduzidos à lição no total, a revista inteira, nos dizendo o autor, o comentarista, que também teremos um pouco de escatologia. Matéria esta muito importante, que é a ciência que cuida das últimas coisas, a doutrina das últimas coisas. Na antropologia, o ponto principal que se quer responder, a pergunta principal que se quer responder na antropologia, é justamente na antroposlogia, Antropos vem de homem e logia de tratado ou estudo. A antropologia trata, na verdade, de responder a principal pergunta do homem, como está em Salmo 8, no versículo de número 4, que diz: que é o homem? Essa primeira parte do texto vem fazendo uma pergunta que tem sido feita por milhares de filósofos ao longo da história da humanidade. Muitos têm aderido a vários tipos de conceitos, de entendimentos religiosos sobre quem é realmente o homem. Alguns acreditam que o homem é pré-histórico, outros acreditam, sendo pré-histórico, seria supostamente fruto de uma grande evolução.
O Dr. Darwin, muito famoso cientista, afirmou que o ser humano, assim como todos os animais da Terra, passaram por um suposto processo evolutivo, que fez com que os animais, o homem e a própria Terra se adaptassem às circunstâncias, épocas e climas. Não encontramos isso em nenhuma parte das Escrituras. E qualquer cristão que se declare realmente cristão jamais poderá apoiar o evolucionismo como verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. É interessante que a Bíblia ela é o livro de Deus. A única maneira de se aceitar a Bíblia, de acreditar na Bíblia, se conscientizar da Bíblia, é aceitando-a pela fé. A Bíblia não tem a pretensão, e Deus não tem a pretensão alguma, de ficar expondo supostas provas se realmente Deus existe, se realmente Adão e Eva existiu, se realmente aconteceu o dilúvio, se o dilúvio foi local ou mundial. O objetivo bíblico é de apenas demonstrar, provar como, em relação à questão divina, de modo teológico, como que as coisas começaram e como elas haverão de terminar. Esse é o objetivo principal da questão bíblica, não se envolvendo com pequenos detalhes que a ciência às vezes acaba criando várias teorias para detalhes como a origem do ser humano, um importante detalhe, mas a Bíblia tem uma visão completamente oposta. Finalmente, a definição da doutrina sistemática sobre o homem é chamada de antropologia e se refere aos seres humanos, verdades que se referem ao ser humano, encontrado nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. E há um grande desafio dentro disso, porque você compreender Deus e o homem no Antigo Testamento e Deus e o homem no Novo Testamento, um requer a necessidade de se analisar um ao outro, e é um grande desafio, pois muitos que não conhecem claramente as Escrituras têm muitas das vezes ou negado o Antigo, ou radicalizado o Antigo, ou então negado o Novo Testamento, ou criando certas interpretações individuais, particulares, para as Escrituras, o que não é necessário, pois a Bíblia interpreta-se a si mesma. Então estas são as definições do que é antropologia. No âmbito da teologia sistemática, diferentemente da antropologia científica ou social, secular, essa doutrina é conhecida como antropologia também, que em grego significa literalmente o estudo do homem, só que do modo teológico, contrariamente da ciência secularmente falando. O principal fundamento da doutrina bíblica do homem encontra-se obviamente na Bíblia Sagrada, nossa única regra infalível de fé e prática. Nós não vamos aqui dissecar o homem do ponto de vista também de conjecturas, como por exemplo conjecturas baseadas em apócrifos. Nós temos visto aqui na internet uma grande onda de pessoas supostamente lendo os apócrifos e se baseando sua crença nos apócrifos, apresentando personagens que a Bíblia não apresenta, qualificações ou desqualificações que a Bíblia não apresenta. Os objetivos da doutrina bíblica do homem. Os objetivos são, primeiro, responder às grandes perguntas do ser humano, como dissemos, como quem sou eu, de onde vim, o que represento, qual a minha missão, para onde vou. O segundo motivo é mostrar a dependência do homem em relação a Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. O terceiro motivo é o de levar o homem a reatar a sua comunhão com Deus através de Jesus Cristo, o homem perfeito. O quarto objetivo ao estudar antropologia é consolar-nos quanto ao nosso destino eterno, este de modo escatológico, por meio do sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então a doutrina bíblica do homem é o estudo sistemático das verdades em relação ao homem, como apresentado nas Escrituras Sagradas. Finalmente, vamos falar sobre a criação dos céus e da terra, é o assunto do segundo tópico da nossa lição.
A criação dos céus e da terra e dos anjos. Houve um período em que não existiam anjos, em que não existiam homens, em que não existia a terra. Este período é chamado de eternidade passada. A eternidade se divide, na verdade, em 3 tempos: eternidade passada, eternidade presente e eternidade futura. Isso para o nosso estudo sistemático. Aos olhos de Deus existe o presente. Não existe passado, porque Deus, e nem futuro, porque Deus não está preso ao tempo. Mas é uma forma de nós sistematizarmos o estudo e entendermos um pouco melhor sobre a eternidade. Então, por conceito teológico, na eternidade passada existiu um tempo em que Deus ele veio criar os céus e a terra. Alguns estudiosos comentam ou argumentam que há uma diferença de tempo chamado hiato de tempo, ou lacuna, entre a Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aí nós temos 2 textos que no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Alguns estudiosos acreditam que há um espaço de tempo aí para o outro texto que vem depois, e a terra era sem forma e vazia. Outros acreditam que não, Deus apenas veio e executou a sua criação. De qualquer forma, a verdade é que Deus criou os céus e a terra. E esta verdade também revela que antes da criação do mundo existiu a criação dos anjos. A criação dos céus e dos anjos, do céu de Deus, da sua eterna morada, certamente foi muito anterior à criação da Terra, do nosso planeta. Pois o texto sagrado nos deixa bem claro que os anjos foram criados antes dos seres humanos e do próprio planeta Terra. No livro de Provérbios, no capítulo de número 8, nós vemos alusão aos anjos. Antes, quando Deus estava criando todas as coisas, os anjos lá estavam, a sabedoria lá estava, os anjos lá estavam. Nós temos esses textos na Bíblia que servem muito bem para comprovar isso que estamos dizendo. Eu queria citar aqui, inclusive, para vocês, um texto que está no livro de Jó, no capítulo de número 38, Jó 38, versículos de número 1 ao 11, mas eu vou ler apenas aqui o texto do versículo 4, onde Deus responde Jó, mostrando sua grandeza e sabedoria. É a epígrafe da Almeida Revista Corrigida. E diz assim o versículo 4: Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva, uma alusão aos anjos, exegeticamente, juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Note o texto, principalmente do versículo de número 7, fazendo alusão aos anjos, com os seguintes termos que são sempre empregados aos anjos, em alguns casos na Bíblia. Estrela da alva, as estrelas da alva, cantar é uma característica dos anjos, todos os filhos de Deus rejubilavam. Filhos de Deus é também um dos títulos dos anjos. Estes antes de criar, Deus está dizendo a Jó: onde você estava, já que você sabe todas as coisas? Quando eu estava criando os céus e a terra, e os anjos cantavam, e os anjos jubilavam. Observe que os anjos já existiam, e depois Deus veio com os anjos e criava. Enquanto o Senhor criava, os anjos se alegraram, os anjos adoraram a Deus pela sua criação, pois os anjos adoram a Deus com os feitos de Deus. Os anjos se alegram com os feitos de Deus. Então nós temos muito mais que motivos para adorar a Deus com os feitos de Deus. Sobre os anjos cantarem antes da criação, alguns afirmam que Deus criou o homem porque Deus quer adoração e está procurando adoração. A Bíblia nunca diz que Deus procura adoração. A Bíblia diz que Deus procura adoradores verdadeiros. Deus já tem uma boa adoração, a adoração angelical.
o culto angelical, segundo o que vemos na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é muito mais além o cântico, o louvor, muito mais além a prestação de serviço em louvor a Deus, que os anjos lhe prestam, querubins, serafins, cada um por sua classe, nas suas classes angelicais. Muito superior ao que nós temos aqui na terra. Então não temos de modo algum como nós estarmos olhando para nós mesmos e achando que temos o melhor culto. Na verdade não temos. Mas o Senhor está ainda procurando não adoração, porque Ele tem demais, isso Ele tem muito, mas Ele está procurando verdadeiros adoradores. Glorificado seja Deus. O texto que acabo de citar está em João capítulo 4, o Senhor disse isso à mulher samaritana que discutia sobre o local da adoração e se realmente qual era o povo de Deus. E o Senhor disse, estou procurando adoradores. Adoração o Senhor tem no céu melhor do que na terra. No segundo subtópico do tópico 2, a criação dos céus e da terra, depois de Deus criar o céu e a terra, depois de ter criado os céus e criado os anjos, o céu de Deus, então Ele finalmente vem e cria com inigualável sabedoria, Deus criou todas as coisas com muita sabedoria. Sobre ainda a criação dos céus, a palavra céus aparece na maioria das vezes no texto sagrado no plural. Por quê? Porque a palavra céus no plural é porque existe mais de um céu. Isso fica patente nas Escrituras sobre a questão dos céus, né? Os céus, por exemplo, aparecem a primeira vez em Gênesis 1 e 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Um plural para Elohim, que é da sua unidade composta, onde vemos a doutrina da trindade a priori. E depois para céus, um plural para céus. Não criou o céu, mas os céus. Os céus, na verdade, os céus, existem na verdade 3 céus. Segundo o que está escrito em 2 Coríntios 12, 2. Existe 3 céus. O apóstolo Paulo fala de um homem que fora do corpo, não sei, se no corpo não sei, foi ao 3º céu e viu coisas que ao homem não é lícito falar. Então, os céus, existe o céu atmosférico, existe o céu das estrelas e existe o céu lá em cima, o céu de Deus. O texto de Jó 38 não menciona a estrela da alva como sendo o sol, mas sim como um dos títulos dos anjos. Os anjos estavam ali adorando a Deus ao criar o céu, depois que Deus lhes criou, é claro, pois os anjos são criaturas. É por isso, inclusive, que nós não cremos que Jesus seja o arcanjo Miguel. Um dos motivos é que a natureza do arcanjo Miguel em relação a Cristo são diferentes, os ofícios são diferentes e a criação, a origem também é diferente. O Senhor Jesus, através dele, todas as coisas foram criadas. Portanto, somente o Senhor Jesus é que tem poder criacional. Deus criou todas as coisas pelo poder da palavra, como está em João capítulo 1, no princípio era o verbo, palavra, o verbo era Deus, palavra, o verbo estava, palavra estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Em Hebreus capítulo 11, versículo 13, a Bíblia diz: pela fé entendemos que os mundos, cosmos, porque existem vários, não apenas o planeta Terra que habitamos, mas vários, cosmos foram criados pelo poder da palavra. Ou seja, o Senhor Jesus é o Criador de todas as coisas, não podendo ser assim apenas um arcanjo, pois o arcanjo é uma criatura, né, entre outras circunstâncias, como dissemos, de características pessoais, e o Senhor Jesus Cristo é o próprio Criador, tá bom? Então, resumindo, segundo as Escrituras, então Deus criou os céus e a terra e tudo o que neles há, é a síntese do tópico de número 2. O nosso tópico 3, lembrando que é uma pré-aula, então nós não nos estendemos tanto. O número do tópico 3, o tema é a criação de Adão, o primeiro ser humano. Aqui está o caso principal, o elemento principal da antropologia, que é o homem. Aqui nós encontramos o primeiro subtópico que diz
né, que nós tivemos o concílio da divindade sobre a criação do homem. A base para este concílio está no capítulo, no nosso texto áureo da nossa lição, de Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre toda a terra. O concílio da divindade aconteceu antes de criar o ser humano. Ele havia criado os anjos, ele havia criado todas as coisas, mas ele não combinou com os anjos, ele não conversou com os anjos sobre o homem, dizendo: olha, anjos, vamos fazer, porque ele não combinou com os anjos, porque o texto diz a nossa imagem e semelhança, e Deus não é a imagem e semelhança de anjos, nem o contrário disso. Então o Senhor falou, na verdade, com a Trindade, o próprio Mestre Senhor Jesus e o Espírito Santo, e disse: vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. Nós vemos às vezes pregações na internet, principalmente de nomes famosos, pregando, dizendo algumas inverdades sobre a criação do homem. Uma das grandes inverdades é que supostamente o homem teria sido criado porque o inimigo caiu, ele deixou de servir para a obra de Deus, para a vontade de Deus, e caiu. Então Deus estava muito triste, angustiado, desceu à terra e disse: o que é que o Senhor está fazendo, Deus? Os anjos ficaram perguntando. Aí Deus disse: eu estou fazendo homem, estou criando homem, a minha imagem e semelhança. Mas do barro, Deus, são questões de imaginação de pessoas que fazem esses comentários. Evidentemente que o Senhor planejou e o Senhor fez, o Senhor executou no tempo oportuno, no tempo que Ele desejou, mas isso sempre esteve em seu coração. Deus é sem origem, Deus sempre existiu, isso, portanto, sempre esteve por toda a eternidade em seu coração criar o homem, e não sabemos em qual momento da eternidade Ele decidiu e Ele fez. Bem? Mas Ele é presciente. Então houve um concílio da divindade sobre a criação do homem, a criação do ser humano, que não é um mero detalhe do universo. Ele foi antecedida por um concílio da Santíssima Trindade, onde Gênesis 1, 26 aparece demonstrando a conversa, o diálogo antes da eternidade. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. O Senhor revelou para Moisés, o autor o escritor, pois o autor é Deus, do livro de Gênesis. A formação do ser humano, repito, foi uma decisão amorosa, livre e soberana de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Apocalipse 4:11 tem uma boa referência sobre este que acabamos de ler. O tal texto diz: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criados. Foi a vontade de Deus criar todas as coisas, e Ele assim o fez, segundo o que está revelado na sua divina palavra. Em seguida, Deus cria o primeiro ser humano. O primeiro ser humano, Ele cria do pó da terra. E é bem incrível, porque Deus escolheu o pó da terra. Nós não sabemos de maneira muito clara, mas alguns supõem que tenha sido porque Ele quis que o homem vivesse na terra. O plano de Deus era que o homem vivesse na terra. Alguns querem dizer que Deus já tinha decretado que o homem cairia, que se Deus tivesse desejado como viver sobre a terra, não permitiria que caísse. Mas a Bíblia não responsabiliza Deus por fazer a queda, responsabiliza Deus por criar o homem, e não por ter feito, até porque Deus não fez, não por ter sido participante ou coparticipante da queda, porque isso não ocorreu. Uma coisa bem interessante para se entender é que o homem foi criado de modo perfeito, no sentido de caráter. A sua santidade era algo que estava intrínseca em sua alma. Esta santidade hoje haverá de acontecer novamente no homem quando ele partir para a eternidade com Cristo. E quando ele for ressurreto no último dia, vamos estudar isso mais à frente,
ele terá um corpo semelhante a Cristo, como no Monte da Transfiguração Jesus foi, como aconteceu também quando ele subiu em glória, como também ocorreu antes do homem haver caído no jardim do Éden. Então acreditamos piamente na literalidade do Gênesis. Ele não é uma fábula, e lá nós temos que Deus criou o homem do pó da terra. Isso é algo extraordinário para se notar. O homem torna-se alma vivente. É o que nós encontramos no subtópico 3. Ao contrário dos animais, o homem foi criado direto e pessoalmente por Deus para que refletisse a glória divina. Os animais são apenas seres animados, enquanto que o homem não é apenas um corpo animado. A Bíblia faz distinção entre o animal e o homem, porque embora a ciência chame todos, encerre todos dentro de natureza e animal, aos olhos das Escrituras, aos olhos de Deus, ao que está na sua palavra, o homem não é meramente um animal. O homem é um ser, a imagem e semelhança de Deus, extraordinariamente criado para refletir a sua eterna glória. Então, o propósito primordial de Deus foi que o homem fosse um reflexo daquilo que ele é, né? O homem fosse em glória e não um homem inglório, que é um homem sem glória. Mas o que acontece é que houve um acidente de percurso que não pegou Deus de surpresa, pois ele é soberano e é presciente e é onisciente, ele sabia de todas as coisas, mas o fato é existente, isso ocorreu. Ele era então um homem santificado, assim como o jardim também era santificado. Mas, sintetizando o tópico 3, diz assim: o ser humano não é um detalhe que surgiu por acaso no universo, mas o resultado de uma decisão amorosa, soberana e livre da Santíssima Trindade. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, querido irmão que me assiste, não no aspecto físico. Nós não somos no aspecto físico. Nós temos características divinas não em aspecto físico. As pessoas que pensam que Deus é um homem semelhante assim, cabeça, cabelo, orelha, lá sentado. Existe uma figura de linguagem, nós já ensinamos isso aqui numa aula, aqui na internet, uma figura de linguagem chamada antropomorfismo. Esta figura de linguagem são quando se usa características humanas aplicando nas escrituras a Deus. E isto não quer dizer que Deus seja exatamente, literalmente assim, mas como diz, é uma figura de linguagem para que o homem compreenda. Isso não é apenas na questão do aspecto físico, como a mão de Deus, o ouvido de Deus, Deus se inclina o seu ouvido e tal e etc. As narinas de Deus, não, mas também em termos de comportamento divino, antropomorficamente, como por exemplo, quando Deus pergunta: onde estás, Adão? Ou pergunta para o inimigo: de onde vens? Isto é, Deus já sabia, mas Deus se comporta ali como, com palavras e frases, está ali nas escrituras desse modo para que a gente possa compreender. Existe coisas, entender Deus mesmo só na eternidade. No capítulo 13 de 1 Coríntios está escrito que hoje vemos como num enigma por um espelho, isto é, o espelho antigo, né? Era um espelho de bronze, então era enigmática, a imagem não era bem clara quanto no espelho hoje. Então diz que um dia, hoje nós vemos como num espelho, mas um dia eu o conhecerei como por ele sou conhecido. Ou seja, como realmente ele é de modo claro. Então tem muita coisa que só será respondido quando nós estivermos lá na eternidade. Deus criou Adão, e a palavra Adão do hebraico significa tanto terra quanto pode significar homem vermelho. Este nome aparece na Bíblia por 560 vezes para indicar homem e também humanidade, em alguns casos para indicar o primeiro homem, e também aparece com sentidos tipológicos no Novo Testamento, como Deus, Jesus, o primeiro homem, o primeiro Adão, aparece ali a palavra Adam. Nós temos ali Adama, nós temos ali o termo hebraico aparecendo então Adão, tanto para definir o homem indivíduo, aquele homem que o Senhor criou, quanto também o homem
na humanidade, na questão gênero. Ao criar o homem, Deus colocou o homem em um local que conhecemos como Éden, o jardim do Éden. Biblicamente falando, o jardim do Éden onde Deus colocou o homem não é o único Éden existente nas Escrituras. Exatamente. Ele não é o primeiro Éden. Nós temos nas Escrituras a existência de um Éden anterior à criação do homem. Por exemplo, quando Deus fala da queda da estrela da alva, que entendemos exegeticamente ser o próprio Lúcifer. Lúcifer é um termo colocado teologicamente, mas o título é o querubim. E quando nós vemos falar do grande querubim, lá no texto sagrado, que aparece aí no vídeo, nós temos a Bíblia dizendo que ele habitava entre as pedras afogueadas e que estas pedras estavam no Éden. Ele habitava no Éden, jardim de Deus. Quando ele aparece ali habitando no Éden, ele não aparece como um ser caído, mas aparece como um ser cheio de glória e que ainda não havia caído, não havia pecado, pois o Senhor está falando do seu estado antes, na eternidade, e depois que ele pecou, como está na situação presente. Já vou dizendo que Deus não desejou a queda do querubim, isso também foi uma questão de livre-arbítrio do referido ser. Então o Éden, lugar de delícias, o Éden era um paraíso, real paraíso, O Éden, que vem no hebraico, jardim de delícias ou deleite. Nos tempos de Amós, por exemplo, existia uma cidade na Síria com o mesmo nome. Em Amós capítulo 1, versículo 5, aparece lá a palavra Éden como sendo um conome para um nome de cidade no tempo do profeta Amós. A Septuaginta também traduz como um parque de deleite, um lugar de delícia. Então já havia um lugar de delícia mineral, agora existiu um lugar de delícia vegetal que Deus criou para o homem. É com a intenção de que o homem seja a coroa da criação divina, o que nenhum anjo é de forma alguma. Quando Deus criou o homem, o que aconteceu aliás, quando Deus criou o jardim, Deus então cria o homem e põe o homem no jardim. Coloca o homem no jardim. No jardim existiam, que Deus criou, 4 tipos de árvores. Existia árvore número 1, a árvore agradável à vista. A segunda árvore era a árvore boa para comer. A terceira era a árvore da vida, singular. E a quarta era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta última era expressamente proibido para se comer. Isto. A morte é uma consequência do pecado do homem. Então o homem era completamente eterno, vivendo em família, pois Deus lhe criara uma esposa, a irmã Eva. Ele vivia em família. Alguns perguntam, o Adão tinha filhos antes da queda? Ora, o texto da Almeida Revista e Corrigida, no capítulo 3 de Gênesis, o texto diz: e multiplicarei grandemente as suas dores de parto. Ora, não se multiplica o que não se tem. Então o texto está implicitamente dizendo, para não dizer explicitamente, que eles teriam-se filhos. Isso explicaria por que Caim, depois da queda, saiba para um lugar distante e encontra ali mulheres. Mas você pode dizer, o texto fala de que o Senhor expulsou o homem, não fala que expulsou a humanidade. Como dissemos há pouco, o termo Adão e o termo homem aparece para a humanidade, não apenas para indivíduo. Portanto, vemos ali o homem como indivíduo sendo expulso, como humanidade, não apenas indivíduo, sendo expulso da glória de Deus. Isto é, da posição que existia antes e, consequentemente, do paraíso divino. O tópico 4 diz: a missão e a tarefa do homem. O homem fracassou em missões que aparentemente não eram tão grandes, mas sim eram muito importantes. A primeira missão foi a missão de glorificar a Deus. Veja Romanos capítulo 1, 22 e 23. Em que, nesse texto, a Bíblia fala sobre aqueles que mudaram a glória de Deus invisível e trocaram por criaturas, por coisas criadas. Ao invés de adorar o Criador, adoraram mais a criatura do que o próprio Criador, tornando-se então passíveis de punição eterna. Tá ok?
O segundo motivo foi propagar a espécie. Por isso disse que houve, sim, uma procriação antes mesmo da queda, pois é uma das ordenanças primárias de Deus ao homem. Uma das coisas que Deus fez primeiro foi para que eles se multiplicassem. Deus ordenou também ao homem deixar a casa dos pais e unir-se a sua esposa, como aconteceu no primeiro caso, ou seja, ele uniu-se a sua esposa, a fim de multiplicar e preservar a espécie humana. Multiplicar a raça humana é uma obrigação do ser humano. A povoação do planeta glorifica o nome de Deus e cumpre o propósito divino quanto à plenitude de seu reino em todos os âmbitos da criação. Adão e Eva então receberam esta ordenança, tanto os animais quanto Adão e Eva, mesmo antes de pecar. Isso vemos nas Escrituras. Outra questão é que alguém pode perguntar, pois a igreja já teve, igreja que eu digo no geral, não denominacional, já teve muito essa polêmica, né? O ser humano deve usar preservativo, evitar filhos ou não, ou ele pode ter filhos aí o quanto ele quiser. O ser humano deve sim ter, na verdade, responsabilidade com a sua casa, com a sua família. Não há na Bíblia nenhuma proibição. Afinal de contas, o primeiro mandamento para procriar, isso já ocorreu, não foi? Nós já procriamos, já povoamos a terra. Então, essa ordem foi cumprida lá atrás e esta ordem tem sido cumprida sim. Nós não temos obrigação bíblica de estar aqui trazendo filhos ao mundo que não podemos cuidar, criar com as condições financeiras que temos. Portanto, tem que se ter bom senso para compreender bem o texto à luz do seu contexto. Finalmente, Deus tem um compromisso muito grande com a família. A família é a primeira instituição divina. A família vem antes mesmo da própria igreja ser fundada. Diz, edificarei a minha igreja. Antes mesmo de edificar a igreja, ele já tinha trazido à existência a família. Homem, mulher é o único modelo de família segundo a palavra de Deus. Outra ordem que Deus deu ao homem foi a de governar e administrar o planeta. O Senhor deu a ordem ao homem para governar e administrar. Em relação ao jardim, disse que era para guardar e lavrar. O Senhor já havia plantado tudo, mas mesmo assim ele deveria guardar. E nós aprendemos duas lições, exaurimos daqui. A primeira é que eu ter o que Deus me deu e tratar de qualquer maneira não é apego material. Tratar de qualquer maneira é um desleixo. Alguém pode dizer assim, eu não cuido dos bens, porque se eu perder, Deus me deu, Deus me dá outro, eu não sou apegado a bens. Tem sim que cuidar, Deus te deu, você precisa cuidar. Não cuidar e dizer, se perder, perdeu, Deus dá outro, isso é desleixo. E é falta de gratidão a Deus pelo que Ele já te deu. Outra coisa que eu quero deixar aqui como uma lição bem interessante é que ele tinha a autoridade, a ordenança para guardar o jardim. Cuide bem do que Deus te deu, porque Adão não cuidou e a serpente entrou. O inimigo sabotou, aquela paz que lá existia. Não sabotou o paraíso, sabotou a paz que lá existia. Eu ainda acrescento algumas coisas que ele tinha que fazer. Ele, como protetor da casa, ele também recebeu a obrigação para instruir a sua esposa. Deus levou a mulher até Adão, mas não foi para Eva que Deus disse, não coma do fruto. Não foi para Eva que Deus disse, olha, se vocês comerem, vocês serão punidos eternamente, a morte, vocês morrerão. Deus não disse isso para a mulher. Deus conversara isso com Adão, como está nas Escrituras. E então cabia a Adão passar isso à sua mulher. Por isso, inclusive no contexto judaico, o homem é o cabeça do lar, e também no contexto cristão. Mas o que acontece é que Adão aparentemente também fracassou nessa área. Já percebeu que muitos homens de Deus, eles se dedicam ao compromisso com Deus e não se dedicam ao compromisso com a sua família. Nós temos vários casos aí do homem que cuida bem da casa do Senhor, mas não cuida bem da sua casa. Talvez por isso Paulo, ele afirma nesse texto que se o homem não é apto para cuidar de sua casa, como poderá cuidar da casa do Senhor? A palavra de Deus assim afirma. A partir daí, então, o homem haverá de adquirir a experiência necessária para governar e administrar toda a terra. Tudo ali foi um ponto de partida. Nós observamos que Deus deu também ao homem, Deus não deu o nome dos animais, mas deu ao homem a autoridade e conhecimento para dar nome aos animais,
para que você pudesse, para que o mundo hoje fosse do jeito que está. Deus deu nomes. Evidentemente que os nomes hoje não são necessariamente os mesmos de Adão. Olha, Adão chamou isso aqui de dromedário, Adão chamou aquilo ali de cavalo, Adão chamou aquilo ali de boi. Não, porque na verdade com o tempo os nomes podem mudar, os nomes vão mudando. Nós estamos falando de milhares de anos atrás, e sobre a datação da Terra não sabemos. A ciência lança um chute aí, mas nós não sabemos, não temos comprovação bíblica para dizer que biblicamente tem 6.000 anos, 3.000 anos, 1 milhão de anos, 2, 3, 4 bilhões de anos. Não temos como saber. O que sabemos é o que a Bíblia diz, que a Terra teve sim uma origem, e essa origem foi em Deus. Ok? Então, sintetizando o texto o tópico 4 da nossa lição, síntese do tópico 4 é: a missão do homem, outorgada pelo Criador, é glorificar Deus, propagar a espécie e administrar o planeta. E eu acrescentei aí, instruir a sua casa. Ele fracassou na instrução. Tanto é que quando Eva está conversando com Adão, a Bíblia diz que quando ela pega do fruto, ela comeu e levou até Adão. Esse ato de levar ele representa dizer que ele estava distante e não ali próximo a ela, no momento, no local onde ela comeu do fruto. E se você quiser saber por que abrir os olhos de ambos apenas quando ele também comeu e não somente quando ela comeu, isso fica para a próxima aula, pois nós ainda vamos estudar sobre a criação da primeira mulher, e também ainda vamos estudar em uma outra lição um outro tema muito importante da antropologia, em que nós vamos conhecer um pouco sobre a natureza do ser humano e a queda do ser humano. Tá ok? Espero que sejamos úteis para você. Não temos a intenção de esgotar o tema, pois não se precisa falar tudo, somente o necessário. Precisamos nos ater à lição, trazendo apenas conteúdo adicional a você. Deus continue te abençoando. Te espero aqui nas nossas lives, nos nossos vídeos. Se prepara aí. Próxima semana, novas aulas, novas pré-aulas, antes da aula de domingo. E você vai para a escola dominical, pronto para ajudar o seu professor, ou para ajudar você, professor, a ajudar os seus alunos. Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Se inscreve no canal, Deus continue te abençoando.